Então, pessoal, agora nós iremos entrar mais adentro do assunto. No vídeo anterior, eu mostrei para vocês como calcular a raiz de um número utilizando a fatoração. Lá naqueles exemplos, as raízes eram exatas, os números tinham raiz. Agora nós vamos calcular as raízes, na verdade não é calcular a raiz, é você simplificar um número que não tem raiz. Por exemplo, o 75 não tem raiz, não existe um número que você multiplique ele vezes ele, como o índice é 2, né, para dar 75. A mesma coisa o 162, não existe um número que você multiplica ele vezes ele 3 vezes para dar 162. Só que nós podemos simplificar ela. O que é simplificar? Deixar ela de uma forma mais simples. Então toda vez que você tiver um radicando grande aqui e esse número não tiver raiz, você vai tentar simplificar esse radical. Então como que você vai simplificar? Do mesmo jeito que a gente fez anteriormente, no exemplo anterior de extrair a raiz exata. Então vamos pegar o 75 e vamos fatorar o 75. O 75 ele é um número ímpar, então eu não consigo dividir o 75 por 2, porque terminou em 5. Porém, eu consigo dividir o 75 por 3, porque 7 mais 5, 12. E 12 dá para dividir por 3. Então, coloco um 3 aqui e vou dividir, né? Primeiro por 3. Tem um piloto preto aqui que está melhor. 75 por 3 dá 25. 25 não dá mais por 3, porque 2 mais 5, 7. Só que dá por 5, porque terminou em 5. Então, eu vou lá e divido por 5. 25 por 5, 5. E 5 por 5, 1. Pronto. Depois que eu fatorei, o que eu vou ter que fazer? Eu vou colocar o 75 dentro do radical na sua forma fatorada. Como assim na sua forma fatorada? Do jeito que está aqui, ó. Então, eu vou pegar raiz de... Então, não será mais, por exemplo, 75. Vai ser o quê? 3 vezes, né? Na verdade, se eu multiplicar 3 vezes 5 vezes 5, vai dar o 75. Então, é 3 vezes. Então, não precisa colocar o 5 duas vezes. Eu coloco o 5 uma vez. Como eu tenho 5 duas vezes, vai ficar 5 ao quadrado. Ah, porque eu não coloquei aqui 1 para dizer que era 3 elevado à primeira potência? Porque não precisa. Quando é 1, não precisa. Só quando é acima de 1. Então, como aqui eu tinha o 5 duas vezes, aí ficou 5 elevado ao quadrado. Pronto. Agora, como que eu vou resolver isso? Prestem bastante atenção. É o seguinte. Para você resolver isso, você vai ter que analisar o índice. O índice aqui é quadrado, é 2. Toda vez que não tem nada aqui é 2. Então você vai ter que caçar entre os termos que está dentro do radical um que tem o mesmo expoente do índice daqui. Então, o que tem o mesmo expoente do índice daqui é o 5, que é 5 elevado a 2. Então, o que vai acontecer com esse 5 e com aqui? Você vai aplicar aquela propriedade de cortar. Então, eu vou cortar esse 2 com daqui. Então, é como se você estivesse tirando a raiz só do 5. E o 3 não. O 3 você não tirou a raiz, você não cortou nada, ele vai ficar com a raiz normal. Então, esse 5 que você tirou a raiz, ele vai para fora multiplicando o radical. Então, vai ficar 5 vezes a raiz. Então, esse 5 aqui, tá vendo? Eu extraí a raiz dela. E quando você extrai a raiz dela, você joga ela para fora do radical. Não tem mais raiz esse 5. Então, você extraiu a raiz de 5 ao quadrado, que era igual ao índice, com o expoente. Aí, joguei o 5 para fora. Então, quem ficou dentro da raiz? 3. Aí, ficou 5 vezes raiz de 3, que vai ser igual a 5 raiz de 3. Entre o 5 e a raiz, não posso esquecer que tem o sinal de vezes. Se quiser colocar, beleza. Se não quiser colocar, também está certo. Então a resposta, 5 raiz de 3. Vamos ver o segundo exemplo. Vou colocar o 162 um pouquinho mais para cá, que ficou um pouquinho para lá e pode ser que o espaço não dê. Raiz cúbica de 162. Então vamos fazer o mesmo procedimento com o 162. Vou pegar o 162 e vou fatorar. Vou fatorar aqui do lado, né? Que aqui que eu vou deixar aquele espaço lá para resolver a de baixo. Então vamos lá. 162 dá para dividir por 2, porque 162 é par, né? A metade de 162, quando você for resolver aí, vai dar 81. 81 só dá para dividir por 3.
que vai dar 27. 27 por 3, que vai dar 9. E 9 por 3, que vai dar 3. E 3 por 3, 1. Então, fatorei o 162. Pronto. Então, essa é a fatoração do 162. Aí, o que eu vou fazer? Prestem bastante atenção, que agora chegou a hora da verdade. Vou colocar ele, ó, fatorado. Por enquanto, não coloquei nada. Prestem um pouquinho de atenção aqui, pessoal. Primeiro, eu vou colocar o 2. O 2 está quantas vezes? Vezes. Agora que eu quero bastante atenção de vocês. Qual a atenção que vocês têm que ter? O índice aqui é quem? 3. Só que aqui eu não tenho 3 vezes. Eu tenho 3 aqui 4 vezes. Eu tenho 3, 1, 2, 3, 4. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que distribuir aqui o 3 de acordo com o índice. Então, por exemplo, se você tivesse o 3 80 vezes, não importa. Você vai ter que dividir aqui de 3 em 3, com expoente 3. Então, por exemplo, eu tenho o 3 4 vezes. Então, eu vou ter que fazer o quê? Uma potência de 3 elevado a 3. Então, eu já usei essas 3 aqui, ó. Na verdade, já usei esses 3. Ó, 1, 2, 3. Por que eu dividi de 3 elevado a 3? Porque tem que ser de acordo com o índice. O índice que vai ser a minha referência. O índice que vai dizer tudo. Então, que é a minha referência aqui é o índice. Então, como o índice é 3, eu tenho que distribuir de 3 em 3. Ah, professor, mas o seu tem 4. Não tem problema. Eu distribuí uma de 3. Aí restou quanto, pessoal? Restou o quê? Restou quantos 3 aqui? Restou um 3. Vezes 3. Então, 3 elevado a 4 é a mesma coisa de 3 elevado ao cubo vezes 3. Se você aplicar a propriedade aqui, vai ficar 3 elevado a 4, a mesma coisa. Então, eu distribuí os 4 3 em um de 3 ao cubo e um só 3. Aí eu vou aplicar a mesma propriedade que eu apliquei aqui no 75. Ó. O que tiver o mesmo índice, eu vou cortar com expoente. Que no caso é quem aqui, ó? Esse 3 com esse 3. Então, o que eu vou fazer com esse 3 aqui que eu cortei? Essa base aqui eu vou jogar para fora. Então, esse 3 aqui não tem mais raiz, ele foi lá para fora. Aí dentro da raiz, vai continuar, o 3 aqui continua, viu? Porque ele acabou para esse 3 aqui, agora para os outros de dentro não acabou não. Tem 2 lá que eu não tirei a raiz, que foi esse 2 e esse 3. Esses que eu não tirei a raiz, eu vou multiplicá-los. 2 vezes 3, 6. Então acabou. Acabou. Então notem para vocês entenderem o que eu fiz. Cortei o 3 daqui com o 3 aqui e joguei esse 3 para fora. Certo? Distribui. Por que eu distribuí em 3 e 3 e 1, 3? Porque o índice era 3. Eu tinha 4 3. Aí eu coloquei um de 3 e o de 1. Para ficar justamente os 4. Aí eu cortei o 3, joguei para fora e o que eu não cortei eu multipliquei. 2 vezes 3, 6.